A macro-região vive um clima de medo e ansiedade com a pandemia do coronavírus. A palavra de ordem é prevenção. Cidades já decretaram situação de emergência e estabeleceram restrições e proibições para evitar aglomerações de pessoas. Todo o estado de São Paulo estará em calamidade pública a partir deste sábado, diante da epidemia do novo coronavírus. O governo publicou um decreto para permitir que sejam tomadas medidas de emergência. A maior cidade da macro-região, Ribeirão Preto, está em alerta contra a doença e viu o número de casos suspeitos subir de forma acelerada. Na segunda-feira, 17 pessoas eram monitoradas pela Secretaria da Saúde. Atualmente, 162 pacientes aguardam resultados de exames. Até o momento, o município segue sem confirmações da doença, mas já adotou uma série de determinações que prevêem a suspensão de atividades em academias, clubes, salões de beleza e estética, bares noturnos e eventos públicos e privados, inicialmente até 5 de abril. Nós estamos fechando a janela de oportunidade, por isso que a gente está saindo na frente, mesmo a gente sem ainda ter uma confirmação de algum caso. Seria ingenuidade acreditar que a gente não tem já o vírus circulando em Ribeirão Preto. Mas vocês lembram de que nós temos 80% das pessoas vão ter sintomas muito leves, como um resfriado comum, e que não vão ser diagnosticados com coronavírus. Então, essas medidas vêm para prevenir esse aumento. São Carlos tem um caso confirmado de coronavírus. Investiga outros 41. 33 pacientes estão em isolamento domiciliar e 8 internados. A prefeitura proibiu a abertura de todo o comércio, incluindo bares e restaurantes. A medida vale até 30 de abril. A administração também decretou o estado de emergência em saúde pública e elaborou um plano envolvendo toda a rede de atendimento. Os casos leves vão ser encaminhados para o hospital universitário e os mais graves transferidos para a Santa Casa. A instituição disponibilizou um telefone para que os pacientes possam se informar sobre a doença. É para que as pessoas possam telefonar e tirar dúvidas sobre os seus sinais e sintomas e se é ou não necessária a vinda ao pronto-socorro e a coleta de teste. Secundariamente, também a gente está orientando se é necessário ou não ficar em isolamento domiciliar, né? Ficar em auto-isolamento e não sair de casa nos próximos dias. O risco de infecção por coronavírus também fechou o comércio em Franca. Um decreto da prefeitura determinou a suspensão das atividades de bares, restaurantes, lojas e shoppings. A exceção é para os serviços essenciais. A cidade investiga a morte de um idoso por suspeita do Covid-19. Suspendemos algumas aulas já essa semana, o shopping estava lotado, a praça estava lotada, as pessoas não estão entendendo a gravidade desse vírus, então por isso essa medida drástica. Araraquara não registrou nenhum caso, mas segundo a prefeitura se encontra no estágio de atenção e por isso vai traçar um plano de ação estratégico para o enfrentamento da nova doença. O objetivo é não desorganizar o sistema público de saúde e garantir a segurança no atendimento à população. Nós temos um paciente internado que ainda não foi confirmado, mas tem um quadro clínico muito próximo do corona, pode ser que não seja. Mas nós estamos trabalhando, portanto, nesse cenário, com a possibilidade muito forte do vírus já estar circulando em Araraquara. Sertãozinho também anunciou medidas de prevenção contra o coronavírus. 10 casos suspeitos estão sendo monitorados por telefone e em regime domiciliar. A cidade possui 22 leitos de UTI e está preocupada com o avanço da doença. Então, esse é um decreto dentro de tudo que a gente recebeu do governo federal, do estado. Sertãozinho precisava se pronunciar, a população espera do poder público, né? Uma orientação para esse momento que às vezes até pânico acaba acontecendo nas famílias. Neste momento, as autoridades pedem consciência da população. Isolamento domiciliar e cuidados redobrados com a higiene. Ou seja, fique em casa e lave as mãos. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em São Carlos, o secretário municipal de saúde, Marcos Palermo. Em Araraquara, o prefeito Edinho Silva. Em Sertãozinho, a cadeira está vazia porque convidamos um representante, porém a prefeitura não enviou ninguém. Em Franca está o prefeito Gilson de Souza.
prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, também tinha combinado uma entrevista com a gente, mas houve aí a convocação de uma coletiva de imprensa de urgência e a repórter Ximene Osório está acompanhando essa coletiva. Me parece que é informação bastante preocupante. Com você, Ximene, boa tarde. A cultura é a população na rua conversando. É realmente preocupante, André. Boa tarde para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. Essa coletiva de imprensa foi convocada realmente às pressas, porque Ribeirão Preto, que tinha 162 casos suspeitos, acaba de confirmar que 5 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Nesse momento, então, o prefeito Duarte Nogueira concede uma entrevista coletiva ao lado do secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, e também do infectologista do HC, Benedito Lopes. Acontece que a prefeitura agora, com esses casos confirmados, afirma com toda certeza que o vírus já está circulando na cidade. E com isso, medidas mais enérgicas deverão ser adotadas. O prefeito Duarte Nogueira acabou de afirmar que os shoppings já foram fechados e provavelmente o comércio todo terá que fechar as portas, pelo menos nessas próximas semanas, já que a situação é bastante grave. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vamos tentar falar ao vivo também com o prefeito para trazer detalhes desse plano de contingência, de ação e de prevenção contra o Covid-19. André. Obrigado, Ximene. Por enquanto, importante que o prefeito realmente fale conosco aqui até para adiantar quais medidas serão tomadas a partir de agora. Até já, Ximene. Vamos até São Carlos, lá está o secretário municipal de saúde, Marcos Palermo. Marcos, boa tarde para você. São Carlos tem um caso confirmado, várias outras pessoas estão internadas com suspeitas da Covid-19. O que a cidade está fazendo para tentar barrar a proliferação aí do coronavírus? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. São Carlos, temos hoje 34 casos notificados, sendo dos quais 4 foram descartados, 8 pessoas internadas e 1 confirmado. Mediante toda a situação globalizada e a situação que o Brasil, considerando que a nossa curva está bem próxima ao que aconteceu, um exemplo, na Europa, como na Itália, a nossa preocupação foi o quê? Tomar medidas paliativas e resolutivas nesse momento, onde o prefeito municipal decretou o fechamento de todo o comércio, de todas as entidades que acumulem pessoas em aglomerações, e nós suspendemos as atividades do comércio. Baseado nisso também, uma força-tarefa da Universidade Federal de São Carlos, com infectologistas, nos reuniu e nos passaram alguns pareceres do quadro aproximado para abril. Mediante isso, nós estamos tomando as providências e criar um ambulatório separado para doentes respiratórios, com possíveis contaminações da doença. Marcos, a preocupação agora é aquela chamada curva epidêmica, é tentar diminuir essa curva. A preocupação é um colapso na rede? Seria isso? Perfeitamente, André. Se você vê a curva de ascensão, ela está cada vez mais acentuada. A nossa maior ação nesse momento é minimizar esse crescimento de pessoas contaminadas. Ou seja, haverá contaminação em massa, considerando que a contaminação hoje ela se considera comunitária, né? É uma comunicação, uma contaminação onde você não sabe da onde o vírus está vindo mais, você perdeu esse controle. Quando nós tínhamos pacientes contaminados por importados, era uma situação, agora não, já fugiu o controle. O vírus já está circulando, existe principalmente a nossa preocupação, não só do poder público, mas da população se conscientizar. A população não está respeitando as determinações do nosso prefeito. Ainda aqui em São Carlos, hoje pela manhã, andei pelas ruas, vários comércios estão abertos, várias pessoas nas ruas. Isso vai trazer o maior número de infectados e possivelmente o maior número de pessoas graves. A estrutura hospitalar de todo o Brasil ela é fragilizada nessa questão de pacientes graves. Então, a importância da conscientização da população nesse momento é muito importante. A responsabilidade de cada cidadão tem que ser mantida e o protocolo a ser seguido, porque a responsabilidade de cada um poderá afetar coletivamente as pessoas. Responsabilidade, né? Nesse momento é a palavra-chave de tudo isso e conscientização também. Deixa eu ir a Araraquara, lá está o prefeito Edinho Silva. Prefeito, como a cidade aí tem se preparado para essa batalha contra o coronavírus? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês e falando também com os prefeitos da nossa região e, claro, com a nossa população. Eu agradeço muito à Clube, porque nós precisamos muito da imprensa para que possamos estar levando as informações corretas para a nossa população. Qual a nossa preocupação? Primeiro, a não desorganização do serviço de saúde e dos demais serviços da Prefeitura. Portanto, nós temos que agir com muita firmeza, mas com muita calma, tranquilidade, combatendo esse pânico que se instaurou na nossa sociedade. Aqui em Araraquara não é diferente, porque o pânico só agrava a situação. Araraquara não tem nenhum caso confirmado, nós temos 4 casos negativados, 10 casos suspeitos, mas claro que a nossa leitura, por conta dos casos regionais, é que o vírus possivelmente já esteja circulando em Araraquara. Nós temos um caso em São Carlos, agora 5 casos confirmados em Ribeirão Preto, e nós temos agido com muita ponderação, com muita tranquilidade, para que a gente não desorganize o serviço, porque a nossa maior arma no combate ao coronavírus é a organização do serviço público. Essa semana nós já praticamente paralisamos as aulas, nós tiramos de circulação todos os servidores públicos da Prefeitura com mais de 60 anos e fazendo parte do grupo de vulnerabilidade, os doentes autoimunes, também aquelas pessoas que por algum acaso estejam convalescentes, né? Nós, portanto, diante desse quadro que nós tínhamos a semana passada, que era o crescimento vertiginoso no Brasil e principalmente no estado de São Paulo e a possibilidade de vir para o interior, nós tomamos essas medidas de ir desacelerando a rede pública de educação, dando a possibilidade das famílias irem se organizando e também dando um alerta junto aos servidores públicos. Diante desses casos regionais, né, nós evidentemente teremos que tomar outras medidas. Então nós estamos tomando as medidas de acordo com a configuração do quadro, porque, repito a vocês, nós sabemos, se nós reforçarmos esse pânico, nós vamos sobrecarregar a rede pública de saúde, desorganizar a rede pública de saúde e, desorganizando a rede pública de saúde, nós estaremos dando o primeiro passo para a proliferação do coronavírus. Por isso que as medidas têm que ser tomadas com cautela, com calma e tranquilidade e de forma conjunta ir organizando a nossa rede para que a gente possa ir recebendo as demandas. Nós, durante essa semana, estamos estendendo o funcionamento de 6 unidades básicas, atendendo 6 regiões de Araraquara. Essas unidades vão já abrir a semana, segunda-feira, atendendo até às 8 da noite, e nós queremos até o final da semana que elas estejam atendendo até às 10 da noite. E o próximo passo é que elas atendam também aos finais de semana. Com isso, na prática, nós teremos o semelhante a 6 UPAs funcionando. Nós estamos também na unidade da UPA da Vila Xavier, nós estamos transformando a unidade da Vila Xavier, a UPA da Vila Xavier, numa unidade especializada ao atendimento do coronavírus. Portanto, todos aqueles pacientes que tiverem a caracterização, repito, a caracterização de um possível coronavírus, esses pacientes serão direcionados à UPA da Vila Xavier. E de lá nós faremos a triagem para a internação ou para que essas pessoas entrem em quarentena. Eu quero aproveitar a oportunidade e passar aqui um recado à população de Araraquara. Primeiro, confiem na Prefeitura. Nós estamos conduzindo de forma firme, tranquila, mas combatendo o pânico generalizado, combatendo a desorganização, a possibilidade de desorganização do serviço. A nossa maior arma no enfrentamento ao coronavírus é a organização do serviço público. Então eu quero tornar público, aqui mais público ainda, um telefone, o 0800 771 7723. Repito, 0800 771 7723. Esse telefone, ele será atendido por um profissional da área da saúde. Esse profissional fará uma triagem
Se for um resfriado, uma simples gripe, fique em casa, não saia de casa, que o melhor lugar para você se tratar é a sua casa. Se essa crise se agravar, vá para a sua unidade de saúde. Se tiver um agravamento maior, procure a UPA. Só vá para a UPA da Vila Xavier se tiver caracterizado um possível coronavírus. Repito, só vá para a UPA da Vila Xavier se tiver caracterizado um possível coronavírus. Se nós conseguirmos manter essa organização, eu tenho certeza que nós passaremos por esse processo de forma preocupante, mas de forma tranquila, e sairemos mais fortes do outro lado. É isso que eu peço à população de Araraquara, utilizando a audiência da Clube. E dizer que todas essas medidas nós estamos tomando em consonância com um comitê que nós criamos com todas as autoridades de saúde de Araraquara, do governo do estado e do SESA, que nós temos uma unidade do SESA da USP Araraquara. É o comitê que diz para nós, prefeitura, quais os passos que nós devemos dar. Portanto, são passos baseados em diagnóstico técnico. Por isso que nós temos muita segurança que nós estamos no caminho certo. Tá certo, Edinho, muito obrigado pela sua participação. Estou sabendo que o senhor tem um outro compromisso aí, vai precisar se ausentar, então muitíssimo obrigado. Vamos até Franca agora, lá está o prefeito Gilson de Souza. Prefeito, Franca decretou ontem, publicou ontem um decreto, fechou estabelecimentos comerciais, fechou indústrias, mas o que nós vimos ontem e hoje ainda são empresas funcionando, lojas funcionando. Como é que esse decreto vai ser cumprido? O que a prefeitura tem feito para fazer cumprir esse decreto e não ficar só no papel? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, André. É importante ressaltar o trabalho da Clube, a importância da imprensa nesse momento em que precisamos muito dessa união. O coronavírus é, sem dúvida, o nosso maior adversário e precisamos muito dessa união para que a gente venha salvar vidas. E quero cumprimentar os prefeitos da nossa região, na pessoa do prefeito Edinho e os demais prefeitos, quero cumprimentar e dizer juntos com o governo de São Paulo. Ontem mesmo nós tivemos uma videoconferência com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o secretário da Saúde do Estado, também com as autoridades, o Marcos Vignoli, e tivemos aí quase 2 horas de uma videoconferência, não só debatendo, como também as 15 regiões do Estado, participaram dessa videoconferência. São 15 regiões administrativas do Estado, com a qual os prefeitos todos se fizeram presente. A preocupação é muito grande e nós estamos aqui junto com toda a nossa equipe. A Prefeitura fez o decreto. Como o decreto saiu de quinta para sexta, não deu para tomar conhecimento, acredito, muitas as empresas ou talvez algumas atividades, mas todos já estão conscientes. Nós estamos com o setor de fiscalização presente, fiscalizando e levando a toda a empresa, todo o comércio, a importância de cumprir a decisão do decreto para o bem da cidade. Nós estamos tomando as nossas providências, criamos aqui então um comitê de enfrentamento, buscamos entendimento com todos os hospitais, presidente da Unimed, presidente do Regional, presidente da Santa Casa, presidente que tem o complexo Hospital do Câncer e Hospital do Coração, também o Allan Kardec, e isso foi, sem dúvida, junto com o nosso secretário Conrado e o nosso médico, Dr. Homero, e toda a nossa equipe, com a qual eu quero cumprimentar também, essa mobilização da sociedade, dos sindicatos, da CIF, de todas as instituições que, sem dúvida, estão se mobilizando, inclusive o doutor Alimateia também, pelo vídeo que eu recebi também do doutor Alimateia, que é o nosso juiz de direito, é o nosso diretor também aqui do fórum, se manifestando, para que a gente tenha essa conscientização. O grande segredo e o remédio de tudo isso é ficar em casa.
né? Então, essa é a recomendação. Então, nós temos... Ontem eu acompanhei também a entrevista do Mandetta, do ministro da Saúde, e ele nos trouxe uma preocupação muito grande, que agora em abril é que, sem dúvida, vai ser a curva. Então, isso nós temos que ter todo esse cuidado, toda essa preocupação. A cidade se mobilizou, né? A prefeitura agradece a mobilização de todos, né? Uma ação coletiva, né? Porque tudo é uma ação em conjunto, né? E esse momento é um momento que nós precisamos, o Brasil e o mundo precisa realmente estar junto. Esse é o grande adversário nosso, que é, sem dúvida, vencer esse inimigo número 1, que é esse vírus, que chega também aqui no país. Traz à Franca um olhar e uma preocupação grande. Nós temos aqui 15 casos suspeitos, né? 5 foram negativados, né? Tivemos agora, mas com esse comitê de enfrentamento, os projetos já estão sendo já elaborados. Estamos trazendo agora uma encomenda de 5.000 kits. Com esses 5.000 kits, nós vamos poder detectar, através do exame de sangue, para você ter o controle do vírus, para onde ele está circulando na cidade. Então, nós já fizemos a compra e fizemos, então, já a encomenda. Tá certo, Gilson, a gente volta a se falar daqui a pouco. Só justificar mais uma vez, a cadeira de Sertãozinho está vazia, porque nós convidamos algum representante da prefeitura. Eu tinha questionamentos aqui, mas eles não enviaram ninguém. Sem dúvida, a população aí de Sertãozinho fica sem as respostas. Eu volto agora a Ribeirão Preto, Ximene Osório, acompanhando a coletiva de imprensa. Prefeitura de Ribeirão Preto, que anunciou agora há pouco 5 casos confirmados de coronavírus. Ximene. Nós tomamos medidas antes, porque senão só faltam algumas atitudes em São Paulo capital. Bom, André, esses 5 casos confirmados, ainda não se tem o perfil desses pacientes, faixa etária, se eles estão realmente internados. A prefeitura ainda busca essas informações. O fato é que 2 exames foram feitos numa rede pública e 3 na rede particular. O prefeito acabou de anunciar agora que novas medidas serão adotadas, inclusive suspensão de serviços públicos como o Bom Prato, tudo isso vai ser reanalisado, funcionamento de parques e também a questão do transporte coletivo, que a partir de segunda-feira será reduzido e ainda não se sabe o quanto. O momento agora é de orientação à população, conscientização para ficar em casa. Isso que todos os prefeitos acabaram dizendo aqui também vale para Ribeirão Preto. Fique em casa em isolamento social. Nesse momento, é o secretário da Saúde que fala, o Sandro Scarpellini, orienta para as pessoas também com relação ao uso de máscaras e é de como Ribeirão Preto está se preparando para o atendimento no Sistema Único de Saúde. No momento, a orientação é buscar informações e não procurar o serviço público para quem tem sintomas leves, como um resfriado, como uma gripe comum. Procure atendimento apenas quando esses casos se agravarem com uma falta de ar. Nós vamos tentar falar depois com o prefeito Duarte Nogueira para saber o que a cidade ainda está pensando em fazer, que é um momento de preocupação delicado e fazer tudo isso sem alarmar o público em geral. O fato é que eles reconhecem que algumas medidas que foram adotadas, como fechamento de cinemas, estabelecimentos comerciais, algum com restrição, não tem funcionado muito bem, porque a gente vê ainda uma grande circulação de pessoas nas ruas e isso também vai ser analisado. Daqui a pouco eu volto então com outras informações. André? Obrigado, Ximene. Até já então, até porque é preocupante. Eu sei que no centro da cidade agora há pouco estava bastante gente ali caminhando, andando, realmente um risco muito grande. Deixa eu voltar até a cidade de São Carlos, lá está o secretário municipal de saúde, secretário Marcos Palermo. Secretário, deixa eu perguntar agora, como é que o senhor analisa toda a questão até agora a nível do governo do estado, as medidas que foram adotadas? Os municípios têm recebido um grande apoio do governo do estado ou não, secretário? Na verdade, André, está havendo dificuldades para nós, não só nós, como todo o Brasil, em conseguir os testes, né, que é o PCR colhido pelo SUAB. Então, está havendo falta no mercado desses testes, não só na rede pública, também em redes particulares.
O momento agora, André, não é um momento de... não é questão de pânico, é uma questão de saúde pública, é uma questão de calamidade pública. A questão nesse momento é o quê? Que não haja circulação. A curva está sendo acentuada, várias pessoas serão contaminadas e nós não temos, não só nós, como todo o Brasil, como todo o planeta, nós não temos estrutura para uma demanda de pacientes tão graves como poderão vir a acontecer. Se as pessoas não tiverem essa consciência e não se resguardarem nesse momento, estaremos em abril num colapso na saúde pública. O que significa isso? Chega ao ponto de escolhermos quem vai morrer. Estou sendo muito claro com você, estou sendo muito determinado com você. A suspensão de atividades comerciais faz-se necessária nesse momento. Nós não temos tempo a perder pelo grau de contaminação da doença. Ela é extremamente agressiva, ela prolifera, os números dobram dia a dia. Em 24 horas, os números estão dobrando. E o poder público está fazendo de todos os artifícios para poder dar essa ferramenta à população. As pessoas têm que se conscientizar. Não há nexo causal de sair de casa nesse momento. Chegando a abril, se nós tivermos o número estimado por pessoas da Universidade Federal de São Carlos aqui na nossa cidade, falando do nosso caso, nós não teremos condições de atender a todas as pessoas. Então, o momento é grave, é muito preocupante. Sem dúvida, e a população precisa entender que a gente está batendo sempre nessa mesma tecla, que é realmente um problema bastante grave. Deixa eu ir a Franca agora, prefeito Gilson de Souza. Prefeito, Franca tomou algumas medidas, está tentando aí se adequar para fazer uma fiscalização e obrigar que esses estabelecimentos realmente fechem. Algumas cidades aí do entorno também têm feito seus decretos, mas não é hora de reunir com todos esses prefeitos. Prefeito, perdão, eu vou chamar a Ximene Osório agora, ela tem prioridade porque está ao vivo com o prefeito aqui em Ribeirão Preto. Já volto a falar com o senhor, Ximene Osório. André, já estou ao vivo agora com o prefeito Duarte Nogueira. Prefeito, boa tarde. Com esses 5 casos confirmados, o que muda para a cidade em medidas de prevenção, contenção, restrições, proibições? Bom, boa tarde a todos. Nós acabamos de oferecer aqui uma entrevista coletiva, comunicando, conforme já havíamos acordado com a cidade, de que imediatamente, ao termos casos notificados positivos de coronavírus, virmos a público para informar a população. Então, nós temos os 5 primeiros casos que os testes que foram feitos, confirmados a contraprova ou não, deram positivo. Então, agora, esses pacientes, esses doentes, estão nas suas residências, eles estão em bom estado de saúde, estão com os sintomas, obviamente, do coronavírus, mas aguardam em casa a evolução da doença e, se Deus quiser, para a sua recuperação. Qualquer mudança no quadro de saúde desses pacientes, os médicos que estão os acompanhando vão tomar as medidas necessárias. Mas, por enquanto, eles se encontram em casa. Então, é importante que, a partir de agora, as pessoas tenham ainda mais consciência que devem preservar o seu deslocamento, evitar sair de casa se não for necessário, boa alimentação, preservar as pessoas mais idosas, que são as mais suscetíveis no caso de contágio e o agravamento da doença. Alguns casos podem ficar bem gravíssimos ou até virar óbito, e não é necessário ir ao posto de saúde ao primeiro sintoma de coriza, de febre ou de tosse. É apenas nos casos extremados de falta de ar ou de febre muito alta que se deve ir para os postos de saúde. Agora, muitos deles de pronto atendimento estão lotados. Lá tem pessoas que não estão doentes, mas que podem ficar doentes se eventualmente alguém que estiver doente lá acabar contagiando todo mundo. Então, a melhor forma de você preservar a sua saúde não é correr para o posto de saúde, é esperar de fato, se você ou o seu filho ou o seu avô ou quem da sua família tiver uma situação mais agravada, sim, de falta de ar, para aí sim, nesse caso, procurar um médico, seja da rede pública ou do convênio que eventualmente as pessoas possuírem. Mas nesse momento, Ribeirão Preto deve ser exemplo para toda a região metropolitana, e é por isso que o município pede que as cidades vizinhas também se movimentem, também se movam em relação a proibições e outras
outras medidas? Sem dúvida. Eu já por teleconferência ontem com o vice-governador e alguns secretários de Estado, incluindo o secretário de Saúde, fizemos o balanço que nós estamos fazendo aqui. Nós já nos antecipamos em muitas coisas. Do ponto de vista social, já anunciamos que vamos suspender o corte de água na cidade toda e vamos suspender a cobrança das famílias mais carentes da cidade, que são aquelas que usam a tarifa social, são 2.200 famílias. Antecipamos a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, junto com o salário agora na próxima primeira quarta-feira do mês de abril, para irrigar a economia da cidade com alguma coisa na ordem de 170 milhões de reais para conter o desemprego e conter o desaquecimento da nossa economia, que vai trazer problemas sociais ainda mais. Vamos fazer um tratamento diferenciado para as pessoas em situação de rua, procurar um tratamento diferenciado também no restaurante Bom Prato e tudo aquilo que a gente puder melhorar para cuidar das pessoas, principalmente daqueles menos assistidos, e ficar atento ao número de ocorrências. A prefeitura já se adiantou, já está com todos suas unidades de saúde com os EPIs e os insumos e também já adquiriu as barracas e toda aquela estrutura necessária para fazer o atendimento prévio até antes de entrar nas próprias unidades de saúde, à medida com que os casos se multiplicarem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e eu volto com você, André. Obrigado, Ximene Osório, ao vivo aí da Prefeitura de Ribeirão Preto com esse anúncio, 5 casos confirmados do novo coronavírus na cidade. Deixa eu ir até Franca. Desculpa, prefeito, ao vivo é assim mesmo, a notícia vai chegando, a gente vai atualizando. Prefeito, estava dizendo, Franca fez ontem esse decreto, está se ajeitando ainda para fazer cumprir todas as medidas. Não é hora de reunir com outros prefeitos de outras cidades da macro-região para cobrar a mesma coisa, até porque depois tudo estoura em Franca, na Santa Casa e nos prontos-socorros. André, o momento agora é de união, como eu disse, né? Importante ontem a videoconferência, conforme o Nogueirinha também participou, né? Nós temos aqui essa macro-região, essa junção é muito importante. Aqui na cidade também, a gente está, conforme eu relatei, essa união de todas as instituições ligadas à área da saúde é muito importante. Nós temos também aqui agora, ontem eu falei com o secretário de Saúde, o Herman, para poder nos ajudar. Nós temos aqui, que eu já sou parceiro, nós estamos fazendo um convênio com o hospital, que é o Hospital de Caridade, Dr. Alonso, e lá tem 68 leitos, e eu já conversei ontem por videoconferência, falei com o secretário, com o vice-governador e o secretário de Desenvolvimento, Marcos Vignoli, e já pedi para que ele pudesse, então, ele pediu para que a gente fizesse um encaminhamento. Segunda-feira a gente já vai ser já comunicado para que a gente possa trazer aqui os respiradores, né, para que a gente possa ter também esses leitos à disposição da população. A cidade hoje tem 78 leitos de UTI, e é muito pouco pelo tamanho da cidade. Nós precisamos ampliar isso, talvez até 3 vezes mais. Então, é nesse caminho que nós estamos também nos organizando. Nós temos aqui toda uma ação e, na medida que a gente está sentindo, o decreto foi feito por 7 dias, mas é só por questões de você ter uma avaliação. Isso, né, dentro dessa avaliação, nós vamos, junto com o comitê que está já consolidado e é constituído para tomar as ações em conjunto, porque são todos eles colaboradores e pessoas ligadas à área da saúde. Então, tecnicamente, nós estamos acompanhando as decisões tecnicamente e fazendo a parte política, que é a função do prefeito. Então, nós estamos muito firmes nesse lado. E a população da cidade está colaborando, eu sinto isso e eu tenho certeza que todos vão colaborar, porque é uma ação coletiva. Nós precisamos agora invernar, ficar em casa. O remédio agora é ficar em casa. O ministro Mandetta relatou, e vou dizer mais uma vez ontem na sua entrevista, que esse final de semana é muito importante para que todos fiquem em casa, porque a partir de abril a curva é muito grande da evolução dessa doença. Então nós precisamos nos organizar para que a gente tenha o controle o mais rápido possível dessa doença no Brasil.
Obrigado, prefeito. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto participou com a gente ao vivo o prefeito Duarte Nogueira. Em São Carlos, o secretário municipal de saúde, Marcos Palermo. Em Araraquara, o prefeito Edinho Silva participou na primeira parte aí. Em Franca, o prefeito Gilson de Souza. E também aí em Sertãozinho foi feito o convite para alguém participar da prefeitura, mas ninguém aceitou o convite. Obrigado, Ximene Osório, viu, prefeito? Trouxe a informação. 5 casos confirmados em Ribeirão Preto. Apesar do dado preocupante, o comércio de Ribeirão Preto continua aberto. Franca, Matão e São Carlos fecharam as portas. Gente, é hora de ficar em casa, pensar no próximo e ter responsabilidade. Zanuelo.